E aí, Gabriel, agora sim estamos gravando? Estamos gravando. Tá, então a Maria Clara vai receber esse corte, até porque é ela que vai editar, né? Então, tá. Então ela vai ver. Júlia, muito obrigado pela tua presença. Uma coisa que a gente faz aqui em todos os episódios, a gente vai continuar sempre fazendo, e a idade vai chegando, eu tô com 2 filhos, agradecer o tempo, né? Ainda mais agora que tu tá com essa pitadinha de política, que a gente já vai entrar nela daqui a pouco. A tua agenda deve estar tranquila. Não, maravilhosa. Uma secretaria tranquila também, não pequena. se envolve... Não E quase nada pra fazer. Nada, tem que ficar inventando pauta, porque não chega nada quase lá. Bem por aí. Então, muito obrigado mesmo. A gente tava te contando aqui, né, que fazia tempo que a gente não gravava também, a gente tava repetindo alguns episódios. E eu posto várias vezes, né, que a vida não é Instagram, eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente sobre isso. E gravar também não é só a parte bonita de vir aqui, cansa pra caramba. A gente tá no 5º ano gravando podcast e convidando pessoas e os cortes e aquela coisa toda. Mesmo que hoje já tenha um estúdio por trás, tem a produtora, tem a Maria que faz os cortes, tem tudo assim. Mas mesmo assim, tem que abrir uma hora antes, tem que mais ou menos se organizar, ver quem é, o porquê, vir pra cá, gravar, e depois tem que ir embora sem almoçar, porque hoje é segunda-feira, meio-dia, então todos nós vamos comer alguma coisa que encontrar pela frente. Exato, na mão, assim. Pela frente. Eu já fiz meu trabalho aqui, meu clube social foi garantido pelo Gabi, graças a Deus. Então, obrigado mesmo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o espaço, acima de qualquer coisa. Eu acho que, sim, valorizar o tempo é muito importante. E eu acho que, acima de tudo, a gente valorizar as ações que valorizam o nosso tempo, né? Então, o que a gente está fazendo com aquele tempo que a gente está dispondo, o que isso vai agregar na minha vida, vai agregar na vida de quem vai poder ver também, né? E eu acho que adorei o convite, acima de qualquer coisa, e poder dividir com vocês aqui, né? E aquela pergunta... Qual Júlia vocês querem na mesa hoje, né? Então, eu vou deixar todas as Júlias na mesa aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre isso. E acho que como a gente vai se moldando ao longo do tempo, né? Então, tô aqui hoje pra livro aberto. Pra gente conversar, acho que vai ser super bacana. Coisa boa. Eu também. Paloma Mônica. Mônica. Hoje eu tô muito bom nos nomes, pessoal. Ele depois não sabe que eu fui embora. Beijo minha sogra, que é Mônica. Ele fala isso, a Paloma foi demitida. É por isso. Ela acabou de falar, valoriza o tempo com quem a gente valoriza. O Vinha... não tá valorizando. Ele erra meu sobrenome. Não, que ela viaja tanto, pessoal, hoje pedir pelo Brasil, representando a Convagência, que eu mal vejo ela, sendo que ela senta na mesma mesa que eu. Muito obrigado pela tua presença também aqui, conhecer o Estúdio Como, estar aqui no Vinhascast. Não, mas eu tava com muita saudade de gravar. Hoje a gente tava falando também sobre as mudanças da vida, assim, como elas vão nos mudando, nos posicionando. Então é muito bom estar de volta. Muita vontade ainda de abrir o meu. Vamos ver se vem esse projeto ou se não vem, né? Porque é uma cobrança, mas ela tá difícil. Mas muito legal estar aqui também para gravar contigo. Eu acho que a gente ouvir um pouco de mulheres em cargos que são muito importantes para nós. Ainda é muito importante a gente estar podendo falar isso, representar isso. Então, muito obrigada e muito obrigado pelo convite. Viu só? Então... Não foi só a pressão dos meus fãs que fizeram eu estar aqui. E outra coisa, você saber, convidei a Paloma faz 42 minutos, no caso, ela recolheu a maquiagem das gurias do escritório. E ninguém é parecido comigo. Então, assim, eu tô com uma coisa de cada um, tipo, o blush de uma foi minha base, sabe? Uma coisa assim. Sei, e tô aqui. Sei bem. Então, não valoriza muito, não olha, é mais pra escutar. Ediçãozinha depois, né? Esse tunezinho, por gentileza. Põe uma saturaçãozinha, um bronze e fé em Deus. Ju, vamos começar pela pergunta mais leve e que a gente faz ela para começar a se organizar. Quem que é a Júlia hoje? Hoje, pergunta difícil, né? Pergunta leve. Nossa, meu Deus. Eu acho engraçado que tem momentos, às vezes, que eu paro pra pensar nessas perguntas que a gente faz da vida ou faz pra outras pessoas que a gente não se faz, né? E em alguns momentos eu paro, assim. Então, a Júlia, ela tá em constante transformação. Eu acho que o importante é a gente tá sempre buscando se melhorar e buscando entender pra onde eu quero ir, né? Hoje a Júlia, ela é família. Ela tem ambições de ter sua família, de estar estável, né? E hoje ela entrar num novo desafio, que é estar dentro da política. Então, diariamente, tem que estar aprendendo sobre esse novo meio, que é um emaranhado, assim, de coisas. Então, hoje, acima de qualquer coisa, a Júlia, ela tá se transformando. Então, a Júlia que eu era... há um ano atrás, não é mais a Júlia de hoje, ela só traz essa bagagem. Então, acho que a gente tem que estar em constante transformação. Isso, pra mim, é muito importante. Legal. Esse último ponto que tu pegou ali da parte da política. E agora, né, hoje é dia 12 de maio. Então, um ano da enchente. Né? Nós temos empresas a 20 metros uma da outra. Sim. Uns abarcados aí por 2 metros de água dentro das nossas empresas.
Como que tá isso na tua cabeça ainda? Como que tá isso na tua família? Como que foi isso pra vocês lá? Eu te acompanho nas redes também, te viu na guerra de vocês também. E vocês com equipamentos muito mais, né, assim, elaborados, vamos dizer assim, do que o nosso bar. Como é que tá isso pra vocês ainda, na parte de família? Eu acho que, como empreendedora, assim, agora falando um pouco da caixinha Júlia empreendedora, né? A gente tem, esses dias você tava falando com um amigo, a gente tem alguns estágios dentro do empreender no Brasil, né? Primeiro, tu é o eu-empreendedor, que aí tu decidiu que tu quer empreender e tu vai sozinho ali criar tuas demandas e trabalhar e fazer o por ti. E aí tu começa a dar certo, tu começa a crescer. Aí tu tem aquele momento, né, que tu vai escolher assim, bom, eu vou dar esse passo aqui ou eu vou ficar onde eu tô, que eu tô bem. Mas a gente, quando é ousado e tem ambições, a gente acaba dando esse passo a mais. E a minha família foi assim, nós estávamos bem, tínhamos uma representada. Em 2021, em meio de pandemia, nós decidimos montar a nossa própria fábrica. A empresa já tinha 15 anos de história. Bom, vamos montar a fábrica. Então, é um passo grande. A gente sabe como é que são todas as questões tributárias no Brasil. Como é que é? Desculpa, Ju, só te interromper assim. O que vocês tinham há 15 anos? Nós tínhamos uma representada de esquadrias de PVC. Entendi. Então, nós não fabricávamos. Nós já fazíamos... Nós tínhamos uma estrutura já de 13 funcionários, onde nós fazíamos todo o processo. E aí, depois, a gente só comprava, digamos assim, a esquadria de um fornecedor. E aí, em 2021, nós decidimos fabricar a nossa própria esquadria. Porque a gente entendeu que a gente não estava alinhado mais com aquela fábrica que a gente representava. E era aquela coisa, ou tu dá um passo pra trás, ou tu dá um salto pra frente. E foi o que a gente fez em meio à pandemia, montamos uma fábrica. E é aquela coisa, te estruturar, te organizar, e aí aumentar o número de funcionários e tudo mais. E aí, quando tu tá chegando num patamar bacana, que tu começa a respirar e tirar a cabeça d'água, literalmente tu bota a cabeça de volta pra dentro da água com uma enchente. Então, a gente tava nesse momento, assim, a gente já tinha feito uma aquisição de uma outra fábrica, a gente tava começando a estabilizar as contas, veio a enchente. E aí, eu acho que quando eu falo de faixas e níveis de empreendedor no Brasil, a gente tá nessa faixa central, assim, onde tudo é difícil, vamos lá, né? Tu não tem, o recurso, ele é escasso, tu tá sempre naquela luta diária ali, então tu precisa tá no dia a dia do embate, na linha de frente, porque as coisas não funcionam sozinhas, embora tu tenha um tempo, tu possa fazer um final de semana prolongado, às vezes, porque as coisas não vão desmoronar e cair, se tu não tá ali dentro do negócio, a coisa não acontece. A sorte da nossa empresa, para eu poder me afastar e vir para esse novo desafio, é que meu pai e minha mãe são da sociedade. Quando nós montamos a fábrica, nós decidimos convidar 2 funcionários para vir para a sociedade também, para que a gente tivesse uma pessoa em cada frente. Então, nós tínhamos um na parte de serviço, outro na parte financeira, minha mãe, né, em cima olhando de tudo junto com o meu pai, e eu estava à frente do marketing e comercial. Então, a gente conseguia se dividir nesse momento. Quando vem enchente, passa várias coisas na cabeça, né? Porque nós ficamos ali quase 40 dias com água. A gente não tinha como entrar na empresa, fazer nada, né? Então, vamos ajudar os outros. Depois a gente vê o que faz. Então, logo que as águas baixaram ali, a gente buscou meios de já poder voltar a produzir. Porque o nosso maquinário teve que ir todo para uma empresa em Caxias, para ser todo ajustado, refeito, enfim. Então, a gente conseguiu alugar e arrendar outras fábricas para não parar de produzir e não atrasar tanto, assim, as entregas para os clientes. É aquela ideia imediatista, assim, de resolver as coisas, né? E nós voltamos mesmo para o nosso espaço, acho que uns 90 dias depois. E aí, o time todo ali, enfim. Agora, 1 ano depois da enchente, é que a gente tá voltando àquele patamar que nós estávamos. O que eu falo muito dentro da empresa, e principalmente hoje no desafio que eu estou, é que eu entendo que quem tá ali por fazer a coisa acontecer, a crise, ela te faz vir muito melhor. Claro que tu tem que ter uma estabilidade emocional para isso, porque não foram poucos dias de choros e de desesperos e de, meu Deus, e agora o que vai ser, né? Porque depois disso tu vem com uma recessão também do mercado. Exato. Porque embora nosso serviço seja construção civil, que normalmente, depois que aconteceu, é uma primeira, nosso produto não é um produto de entrada. Então, a gente ficou preocupado como é que o mercado vai reagir depois disso tudo, né? Então, tu tem uma certa preocupação ali. Então, agora... A política econômica nível nacional bombando, estabilizada. Nossa, funciona... Assim, eu não vou nem te dizer nacional, eu acho que a gente tem ainda um outro agravante, que além de nós estarmos com toda essa dificuldade no Brasil, né, questões tributárias e a política econômica como um todo, o mundo não tá num bom momento, que é diferente do que quando nós tivemos uma outra realidade, né, de governo
de esquerda, enfim, com essa ideia mais socialista, né? Isso. Então, nessa época, a gente tinha um mundo num ascendente. Sim, uma E hoje a política gente não internacional tá. boa, exato. Então, a gente tem mais esse agravante aí também pro nosso dia a dia, né? Como empreendedores. Então, é uma batalha diária, assim. Então, agora, um ano depois, a gente diz, ó, tá dando pra voltar a pensar em novos desafios, assim. Mas é aquela coisa, tu dá um passo pra frente, tu dá uns 3, 4, 5 pra trás. Então, trabalhar o emocional pra conseguir estar nessa luta diária, assim, né? Isso que é o mais difícil, eu acho. Nesse processo de crescer a empresa, né, de sair de 13 para sei lá o quanto estão, mas assim, porque a gente tá passando pelo mesmo processo agora na Combo, né? Eu e a Paloma, hoje em dia, a gente faz gestão da Combo, né? Dentro do grupo de sócios, ficou assim. E aí o time cresceu do ano passado para cá, mesma história. Agora que a gente está tentando, tem muitos desafios, porque a economia é a mesma coisa, a galera regula onde vai comprar ingresso, onde não vai, bebida, a mesma coisa toda. A inflação nos pegando, cada dia aquilo ali aumenta de preço, o outro aumenta de preço também, e a gente não tem como. Sim. Alguma coisa a gente vai ter que gerir, alguma coisa a gente segura, outra coisa aperta, o famoso, né, o fluxo. Como que foi para vocês, quando assim, tá, a gente comprava, recebia, verificava, tem todo um processo em comprar, em chegar e botar lá, isso eu imagino Sim. que, né... Mas eu gosto sempre de falar um pouco mais em detalhes, porque a galera que nos vê também, eles querem saber assim, tá, beleza, cresceu, mas como faz isso? Como decide de ser um representante para ser um produtor, uma indústria, né? Como faz isso? Aonde que vocês decidiram? E depois, quais foram sendo os aprendizados? Tá, tinha 13, agora tem 15, agora tem 20, agora tem 25. O meu time de marketing era eu e mais 2, agora é eu e mais 6. Porque agora nós estamos atendia Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Não, agora nós estamos atendendo Santa Catarina. Agora, pra galera, assim, do que tu pode falar, como que vocês foram se educando para botar processo na empresa, né? Porque as coisas vão acontecendo. O Brasil vai nos obrigando também a virar uma empresa burocrática, né? Sim. Como é que foi isso pra vocês lá? Eu acho que a primeira coisa, quando tu decide crescer, é definir qual é o teu público-alvo. Porque a gente teve um certo momento ali, dar esse passo adiante, de buscar ir por um caminho, buscar atender um tipo de cliente, mas que não era aquilo que a gente acreditava como essência. Tá. Então, assim, estar tudo alinhado dentro das expectativas. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu vou jogar pro universo, não tô falando da empresa, mas vocês decidiram que vocês vão atender só o público que gosta de pagode, tá? Então, assim, não adianta vocês quererem trazer uma música eletrônica. Talvez porque vocês não acreditam na música eletrônica. Perfeito. E aí, eu acho que a gente teve esse momento, não vou dizer de erro, vou dizer de aprendizado, de querer ir pra um lado onde a gente não acreditava. Exato. E aí o nosso vendedor não acreditava para vender o produto, a gente não tinha pessoa que acreditava para fabricar. Então a gente teve uma dificuldade nesse período. E aí quando a gente sentou e entendeu, e eu fui uma das que mais demorou para aceitar essa mudança, assim, porque Jovens, né? Jovens, e não é nem só isso, eu desenhei na minha cabeça uma situação, e aí depois eu tive que cair na real, assim, né? Então, vamos se estruturar aqui. Então, acho que é isso, é definir, primeira coisa de tudo, quem é o teu público-alvo. E aí, trabalhar com todos os participantes desse processo muito bem, todo mundo tem que estar alinhado, falando a mesma língua e caminhando para o mesmo lado. Então, isso pra gente foi super importante. E aí, depois dali que as coisas deslancharam. Parece que a gente estava preso até então era uma dificuldade diária. A gente disse, cara, mas a gente tá fazendo tudo, porque a coisa não anda, porque essa dificuldade. E aí, quando a gente conseguiu alinhar, é que desprendeu. Então, eu sou uma pessoa que acredito muito em energia e estar alinhado e tudo mais. E eu acho que depois disso a gente conseguiu passar para um próximo passo. Mas isso é muito, assim, falando mais uma visão estratégica, né? Agora, falando de gestão mesmo, é onde a coisa pega. Tu tem que ter as pessoas que vão estar contigo, que nem eu falei, a gente trouxe os outros 2 sócios para estarem conosco, porque tu tem que ter pessoas olhando estrategicamente em cada uma das frentes, porque senão a coisa não anda. Se tu é um sozinho para fazer uma empresa com 50 funcionários andar, é complicado. Então, tu tem que estar com cada um numa frente olhando para onde tá se buscando ir. E aí, tu tem a linha, busca, esse contador é o melhor, vamos entender aqui se a gente tá fazendo a melhor forma. Porque hoje, pra gente poder a gente não tem mais como não tá
dentro, fazendo tudo certinho. Porque tu cai na malha fina, então tem que estar super certinho. Mas aí, será que eu não tô perdendo nada aqui nesse meio caminho? Porque a gente sabe que as nossas leis tributárias, elas são uma bagunça. Então, a gente conseguir entender, então tu senta com o contador, alinha, vê se tá fazendo da melhor forma, tá no melhor sindicato, não tá no melhor sindicato. Então, é muita pesquisa. Tem que ser um empreendedor muito ativo, porque as coisas não chegam até ti. Exatamente. Tem que ser muito curioso, né? Hoje a gente tava falando isso ainda. E é exatamente o mesmo assunto, que a gente tava falando de tributação. E daí a gente falou, cara, senta de novo com o contador, vai lá, porque talvez a gente não esteja feliz, alguém também não vai estar feliz, a gente é serviço ainda. Então, assim, tem que ficar revisitando. Teve também um problema com a imobiliária da enchente também, e a gente falando, cara, as leis não chegam até a gente. Então, as leis emergenciais foram criadas, emendas, tem que ir atrás. Então, tem que mandar advogado ir atrás, não adianta. Exato. Então, é muito No isso. mundo de muita informação, é muita poluição também, né? É. Eu não sinto... Não sabe mais. Eu até vou partir de um princípio, assim, de uma ideia que até querem fazer. Mas entre a disputa de uma notícia, uma lei chegar em internet, é muito chato. É. O TikTok, o Instagram, ele vai te mandar outras Exato. coisas do que notícia do perfil do governo, da prefeitura. Pra gente, minimamente, vai ter que pesquisar lá sobre... Tem que estar interessado, tem que ver a dor. Quando a gente começa a entender assim, tá, mas eu tô fazendo, eu tô trabalhando, tipo assim, tô vendendo, tá acontecendo. Então, mas o que a última linha lá não vem, né? E eu acho que uma outra coisa, assim, também que a gente aprendeu muito e vem aprendendo e desenvolvendo ao longo do tempo, assim, nós não somos uma sociedade desenvolvida para conhecer sobre finanças, sobre a parte financeira. A gente não aprende isso desde cedo e, assim, não é comum. Então, olhar para a parte financeira é... a parte mais importante. Às vezes a gente deixa pra depois, justamente porque não é aquilo que a gente tá mais acostumado a fazer. Então, quando eu digo parte financeira, eu digo como um todo. Eu digo, é o advogado tributarista que tu vai ter, é o contador que tu tem contigo, é o teu fluxo de caixa tá super alinhado, porque a gente, hoje, falando de concorrência, a gente vê muitas concorrências que nos incomodam muito. E assim, o cliente chegar e dizer, mas eu tenho isso aqui do concorrente. Olha, a gente se olha entre nós e às vezes leva pra reunião. Em algum momento, esse fulano vai deixar de existir no mercado, porque não tem como fazer o que ele tá fazendo. E em grande parte das vezes ele não tá com o financeiro dele ajustado. Então isso pra gente, assim, é bem importante tá com isso bem certinho, porque senão tu cai, né? E aí um outro ponto, assim, que enquanto eu falava sobre isso, eu lembrei, e eu tava falando sobre isso essa semana. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma dificuldade que é enraizada, é nossa, e talvez por isso a gente esteja perdendo tanto em empresas competentes para outros estados, porque o gaúcho, ele quer sempre tirar vantagem. Sempre quer tirar vantagem. Que o que tá comprando, no caso, né? Então, às vezes ele quer comprar contigo, porque tu tem o melhor produto, o melhor serviço para oferecer para ele, mas ele quer o preço do outro. E aí ele vai te apertar até tentar o preço do outro. E aí tu tem que ter também um emocional alinhado para não cair nessa. Tu tem que negar o cliente às vezes. Demitir o cliente. Exato, porque senão às vezes tu vai entrar naquela onda e no final do mês tu Não vai valer a pena e tu vai ter gasto toda a tua energia, tempo e não vai ter... Então, a gente vem falando... Deixa eu te compartilhar uma coisa. Há 5 horas a gente tá falando sobre isso. Porque a Combo agora, desde o ano passado, com mais energia. Eventos corporativos. Tá? Então, a gente conseguiu tanto live marketing, ou seja, pegar a Red Bull e ativar no STU, pegar a Heineken e ativar, pegar a conta da KTO e onde a KTO está patrocinando a gente que ativa e tal, várias outras coisas vem acontecendo legais, assim, Festa Final de Ano da Pet Love, enfim, um monte de evento corporativo. E aí eu sentei com um amigão meu, que está num cargo de gestão de marketing numa grande empresa, e ele teve uma empresa de eventos corporativos há muitos anos atrás, de muito sucesso. Ganhou muitos prêmios. Era ele mais 2 sócios, totalmente criativos. Primeira pergunta, a gente foi tomar um café no dia do feriado, dia do ensaio que a gente fez, dia 1º. Dia do trabalhador. Ele disse, eu tô há 2 meses no cargo, eu tô aprendendo tudo, então assim, eu não tenho tempo, mas eu quero sentar contigo porque talvez, ele é diretor de marketing, talvez tenha alguma coisa como eu possa entrar aqui. Tá, então só posso dia 1º. Eu disse, pra nós, vambora. Sabe a nossa agenda, né? Até cabe aqui. Né? Aí, fui lá, sentei com ele 2 da tarde e tal. Primeira pergunta que ele me fez. Como é que tá teu fluxo de caixa? Porque o evento corporativo, ele para quem faz feijoada com samba, para quem faz São Patrick's, paleta, ele é quase um negócio assim, cara, uma barbada. Só que tem um negócio chamado fluxo de caixa. Vou fazer a festa final de ano da Zarda. Aí a Zarda, eu quero o Pericles, eu quero não sei quem, eu quero 18 geladeiras da Red Bull, uma para cada funcionário, eu quero sei que, tudo eu quero. A gente orça, faz uma planilha, aprova, é isso mesmo que eu quero. E aí a gente vai atrás das coisas. No que a gente vai atrás das coisas, a gente tem que dar um pouquinho para cada um.
Uhum. Porque senão, não Claro. Não funciona. faz, não executa, né? E a Zara também tá segurando dela pra pagar o fornecedor. Sim. Assim, tá, Vinha, segura aí que eu seguro aqui e começa aquele dinheiro dos financeiros. Não, o dinheiro que é meu, vai o teu, vai. Só que quem não consegue, e a gente, o ano passado que a gente se ligou nisso, se a gente não tá olhando pro financeiro, pro fluxo de caixa, tu pode ser uma, e isso vai quebrar a cabeça de muita gente, tu pode ser uma empresa no final do ano lucrativa, mas tu pode quebrar. Aham. Porque durante o ano tu não conseguiu cumprir as coisas que tu combinou. Daqui a pouco a gente teve um momento que eu tive que segurar os corporativos. Uhum. Disse, meu, calma. Porque tem muito dinheiro nosso na rua, É? servindo como banco. Porque tem grandes empresas multinacionais que elas te avisam. Olha só, Eu pago daqui a... eu faço meu evento, mas daqui a 180 dias eu te pago. Tu vira banco. Exato. Então, se tu não conseguir girar o teu... E tu deve ter a mesma coisa lá, porque tu compra material de Sim. um pra entregar pro outro. É. É a mesma coisa. Se o cara não tiver atento ali, cara, isso aí acaba com a tua empresa. E no final do ano é positivo, mas tu não conseguiu sustentar. Exato. Uma das coisas que a gente fez lá na empresa para poder manter essa saúde financeira da empresa é a gente não tira material de dentro da fábrica sem estar com o custo do material já quitado. Uhum. Então, isso faz com que a gente também diminua o nosso cliente potencial, porque ele precisa confiar, claro, tudo contrato muito certinho, aí tu vira burocrático, né? Aí o funcionário reclama que tem 1000 demandas pra fazer, muito burocráticas. No comercial, né? Já gera. Eu só quero vender, aí tem que estar fazendo o contrato, tem que estar pegando informação. Mas, cara, sem isso, tu não consegue manter essa saúde. Uhum. E o cliente que te compra, ele precisa disso pra se sentir seguro em fazer esse investimento. Então, são coisas que a gente foi aprendendo ao longo do caminho, mas que é aquela coisa, tu vai perdendo clientes ao longo do caminho também. Então, tu tem que estar... aí, tu vai crescendo o teu posicionamento. Como é que ele tá? Aí tu começa a ter que fazer investimentos pra melhorar teu posicionamento. Uhum. Então, tu tá sempre naquela... Tira Não, daqui, coloca na caixinha, assim. É um eterno jogo de malabarismo, né? A gente Total. fica brincando, às vezes a gente começa, cara, joga essa bolinha pra cima, vai pegando a outra. Já peguei esse aqui, tu quer lembrar o próximo. Aham, vai pegando aqui, É. equilibrando pratos, assim, né? É. Porque é exatamente isso, né? Todo dia a gente fica aqui, às vezes a gente fala, putz, vamos ter que investir no marketing agora, a gente tá, agora o marketing não, mas aí tem que fazer a manutenção disso, aí volta, não, e aí tem que ver o fluxo de caixa, aí volta. Uhum. Não, contrato novo, fechamos Heineken agora, tá aí vai, volta tudo. Refaz, né? Aumenta o time ou deixa o time assim? Ah, olha, todo dia é Essa do uma time, dúvida. Ela é, assim, diferente, ela é cara. ingrata. Ela é ingrata. Porque por mim eu contratava 200. Não, Claro. o Vinhas realmente, galera. O Vinhas ele Mandem poderia ser um currículo. banco de seleção natural. Tipo assim, Manda currículo pro Vinhas. se ele Ai, gente. vai. Mas assim, é isso também, né? E a cultura, né? Porque esses tempos a gente falou, entrou uma nova social media, eu demorei 1 mês pra sentar com ela e conversar com ela sozinha. Porque antes eu tava só assim, falando as demandas. Eu falei, cara, deixa eu conhecer essa pessoa que tá aqui dentro, né? É. Então eu sentei com ela, eu conheci toda a família dela, aí fui descobrindo toda a história da menina, mas não tinha como. Antes não tem como, porque a gente também fala, putz, a gente tem que sair do operacional, mas aí sai do operacional. Não tem como ser. É muito difícil. E outra cultura. Claro, né? A Paloma entrou no mesmo processo que vocês fizeram, Uhum. né? A Paloma era financeira, não sei o quê, aí alcançou o cargo, a posição de sócia da empresa, pelos méritos dela, pela compra dela. E aí, a mesma coisa. A empresa começou, de 1 ano pra cá cresceu bastante, assim, de número de funcionários. E a galera só quer feijoada 1 vez por ano. Eu entendi e eu vi, claro, isso dói mais em mim, né? Uhum. Aí eu entendi que a galera simplesmente não sabia que a mãe de tudo, que tudo aquilo que tá acontecendo hoje é por causa da feijoada. A feijoada que nos trouxe até aqui. E aí eu disse, cara, vamos marcar uma reunião semanal, pelo menos pra gente contar como a empresa, graças a Deus tá acelerando muito, Uhum. como é que tá a empresa. E outra, lembrar que tudo é por causa da feijoada. Que a feijoada tem que ser a nossa pauta principal. Sim, nós temos que cuidar do que é nosso. Porque o que nos trouxe daqui foi a feijoada. E aí começar a falar. Como é desafiador, né? Não, e aí agora tu falando aqui, eu te ouvindo aqui, lembrando um pouco, eu fiz muitos cursos para conseguir aprender mais sobre esse mundo corporativo, porque eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Então, eu não tenho menor noção, não tinha, né, até estudar, a menor noção de administração, de financeiro, de parte jurídica, contábil, nada. Eu me formei em arquitetura, o que eu acho muito errado. A gente sai da faculdade completamente cru para o que a gente vai precisar depois utilizar no dia a dia. Precisa entender disso. Então, acho que o nosso sistema educacional brasileiro, ele é falho em N aspectos. Mas, tirando isso, fiz muitos cursos. E aí, tu vai para esses cursos, né, lá em São Paulo, fazer, não sei o quê. Quem tá te dando o curso, claro, ele já passou
por esses problemas que a gente passa hoje. Pra ele estar no tamanho que ele tá, ele também teve esses problemas que a gente teve. E ele te traz aquela experiência do alto do cargo que ele tá hoje, de tu tem que ser do operacional, tu tem que estar na gestão, tu tem que estar no estratégico, tu tem que estar no tático, tu desenha pra ti a pirâmide. E tu fica tipo assim, meu Deus, eu sei disso tudo, mas eu não consigo colocar em prática. E aí eu acho que também é uma dificuldade a gente conseguir aceitar esse momento de fazer essa reunião semanal. Tu vai lá, tu faz o primeiro mês. Aí daqui a pouco tu começa a ir pra reunião, tu não tem mais tanto assunto na reunião, porque tu tá fazendo ela semanal. Aí, na semana seguinte, apareceu uma outra coisa importante. Tá, se eu não fizer hoje, não tem problema, as pessoas estão alinhadas. Daqui a pouco tu vai ver, faz um mês que tu não faz a reunião. E aí, nisso, começa a dar os ruídos de comunicação. E a gente tem um problema hoje, que é, a gente acha que a gente não tem um problema de comunicação, porque a gente tem o celular na mão o dia inteiro. Mas o maior problema do século é a comunicação. Tu vai ver, as coisas não acontecem. Por que o pessoal não sabia? Porque não tinha comunicação. Aí, por que tá falhando? Ah, porque não conversou, não comunicou. Então, a gente tem esse problema, assim, dentro do operacional, como sócios, que é conseguir, às vezes, também largar o filho. Porque daqui a pouco, assim, a gente diz, eu não tenho como ser do operacional. Mas será mesmo que se tu não tivesse sentado com ela, lá quando tu contratou, tivesse feito essa reunião que tu fez um mês depois, ela não teria feito essas demandas que tu foi dando pra ela muito melhor se tu tivesse conversado primeiro? E aí tu poderia não tendo que dar uma a uma. Então, é muito mindset também, eu acho, assim, sabe? Mas é muito difícil. E é isso também, né? O mindset pra vida real, ele é muito difícil. Porque daí é isso, a gente fica brincando das bolinhas, mas é exatamente esse. Aí agora a gente tá com um problema no nosso estoque. Tem que levar de um lugar pro outro, tem que devolver. Aí é um problema, mas aí esse problema não existia. Tirou do quarto distrito. Aí veio 7 shows agora nacionais que querem fazer. Tá bom, aí encaixa onde na agenda? Porque daí é na agenda do pessoal de fora, tá? Então tá. Aí tem a reunião que não pode esquecer da feijoada, tá? Mas a feijoada só vai existir se eu tiver com esses 7 shows nacionais aqui. Aí tu vai indo assim, cara. Hoje de manhã eu falei, cara, já não sei mais nada, porque hoje de manhã. Qual semana que eu e tu marcamos? A gente marcou, eu vi 4 reuniões no mesmo horário. E nós somos 2. Semana passada. Então, assim. Segunda-feira. Exato. E ainda bem que cancelaram 2 reuniões, mas era exatamente isso, porque vai acontecendo a pauta emergencial, o jeito que tu quer viver pra pauta emergencial, ela é muito distante, assim. Então, é muito isso, assim, tu tem um mindset, sabe o teu propósito, e aí tu tem que ir todo dia equilibrando a tua agenda pra onde... Como fazer isso dar certo, né? Eu acho que talvez agora ouvindo vocês falar, eu tô pensando, talvez a profissão do século seja a pessoa que vai ensinar a gente a se organizar, Mas schedule. Tu conhece o Wesley? É um psicólogo. Não sei. Tá, ele é gaúcho, ele é... Cara, ele conta a história dele. Cara, eu era um maconheiro, não sei o quê, na faculdade, blá, 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 blá. Corta pra um cara que decidiu ser vitorioso, tá? É isso, é uma decisão. Ele hoje tá em, sei lá, 100 e poucos mil alunos no reserva de dopamina. Ele não sei o que... sei. Pelo no reserva de dopamina, sei. Isso, ele é esse cara aí, tá? E aí, hoje ele é o pica das galáxias, não sei o que, blá, blá, blá. Só que tem uma frase que, quando eu comecei a assistir ele, a seguir ele há um tempo atrás, ele falou assim, que vai de encontro, mais ou menos, ele falou assim, psicólogos, calma, em 3 a 5 anos, nós vamos estar ganhando mais que qualquer médico. Porque a sociedade está doente. Porque tu não, assim, semana passada a gente tá num momento acelerado, cara, e eu tenho 2 filhos pequenos, teve 3 noites que eu não dormi pela minha cabeça. As crianças estavam dormindo, eu poderia ter dormido. E eu acordei. Já é uma raridade. Sim. E eu acordei. E eu normalmente eu não perco meu sono. É muito raro eu perder meu sono. Mas é claro, é a aceleração. Aceleração. Será que eu falei? Será que eu não combinei? Será que eu não sei o quê? Será que eu aponto? Não, e tu vai ficando nessa... E é muita informação pra muita coisa. Tipo assim, cara, você vai pesquisar hoje um assunto, blazers. É tanta informação. E é o tempo inteiro. E depois, graças a Deus... O Meta ainda nos persegue com mais informações de coisas que tu disse. Então, assim, cara, eu tô impactado o tempo inteiro. Então, eu também, é muito isso, né? O que tá na tua cabeça, o que tá acontecendo. E aí, tu começa a ver umas cobranças, né? Putz, tal pessoa já deu certo. Tá, mas será que se eu fizer a mesma coisa que ela, será que eu tô fazendo certo? Mas como é que eu faço pra chegar? E, cara, é muita coisa. Então, administrar a cabeça é realmente... Eu sempre falo, eu faço yoga hoje em dia. E eu não faço pelo exercício. Eu faço por onde ele consegue levar a minha cabeça. Parabéns, eu não consigo. Porque... Isso que eu ia falar. Mas quando eu... Sei lá, acho que as primeiras 3 aulas, eu cheguei muito perto de ter uma crise de ansiedade durante a aula. Pela calma, pra onde a pessoa que tá ali quer te levar. E, cara, tu não consegue hoje em dia, né? Então, eu comecei fazendo aula de 15 minutos, que era o que eu conseguia fazer, meu cérebro ficar calmo. E aí, nisso, era tipo assim, calmo os meus cachorros correndo pela sala, graças a Deus. Eu agradecia eles correndo, porque daí eu pensava, não, eu preciso me mexer. E depois eu comecei a entender um pouco mais sobre o contato com o corpo e com a mente, e tentar clarificar as coisas. Então, o yoga, ele veio pra... Ele é
tá sendo, assim, transformador. Mas é, tipo assim, eu tô na aula de 25 minutos, as pessoas fazem aula de 50. Nossa. E eu fico, tipo assim, falta o ar e eles trabalham a respiração. Então, assim, eu tô tentando aprender sobre respiração, cara. Olha que coisa treino, né? básica, né? Tudo é treino. E tu, Ju, como é que é a tua... E a gente nem chegou na política ainda. Mas agora a gente falou um pouco da Júlia empreendedora. Como é que é a tua rotina pessoal pra tu aguentar essa parada toda? Eu vou dizer que, neste momento, ela tá... Eu tô tentando entender como é que eu vou organizá-la, porque eu tive uma mudança, assim, 180, né? Então, pra mim, sempre foi muito importante o cuidar da Júlia, assim. Então, eu já fiz terapia, já fiz neurofeedback, já fiz coach, já fiz de tudo, porque eu acho que a gente cuidar da mente é muito importante. E quando tu quer ser uma pessoa que entrega muito, que tem potencial, que é resolutivo como eu sou, tu tem que cuidar dessa caixinha. Tu não pode deixar ela pra trás, porque senão pifa tudo, né? Uhum. Então, assim, cuidar do corpo. Eu era uma pessoa, criança, sempre fui muito gordinha. Então, por muito tempo ali, adolescência, juventude, briguei muito com balança. E aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo, não, cara, eu preciso alinhar isso aqui. Corpo, mente, as coisas precisam estar alinhadas. E aí, é aquela busca diária de tu entender também, que às vezes tu vai estar bem, às vezes tu não vai estar. E aí, como é que tu lida com isso? Então, consegui organizar. Ir à academia, pra mim, é uma premissa, preciso, é minha terapia. Então, assim, eu não consigo fazer yoga, já tentei. E eu acho que vai muito de tu aceitar as tuas limitações também. A minha yoga hoje, eu não tenho feito, porque não tô conseguindo, mas eu prefiro muito mais fazer uma aula de boxe, por exemplo. Me acalma muito mais a mente do que fazer uma yoga. Eu descobri isso fazendo neurofeedback. Nosso cérebro, ele funciona através de ondas cerebrais. E a gente tem como treinar as nossas ondas cerebrais do nosso cérebro. Foi a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Inclusive, fica a dica, pessoas, se vocês querem ter avanços rápidos na vida de vocês. Isso não é uma propaganda, mas até poderia ser. Não tô recebendo ainda. Desconto recebendo pra isso, mas poderia estar. Mas, assim, foi das coisas que eu já fiz, assim, a mais genial. Porque tu treina o teu cérebro a partir de estímulos de luz e som. E aí, aquela coisa, tu vai lá e tu faz, daí tu não vê diferença nenhuma, daqui a pouco... É como se fosse Mudei um padrão comportamental, isso aqui não tá acontecendo mais. E tu começa a ver que as coisas realmente vão mudando. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu não tenho dificuldade de ficar de olho fechado aqui. Eu preciso estar de olho aberto, eu preciso estar em alerta. Então, eu produzo poucas ondas alfa, que são as ondas do relaxamento. Então, pra fazer yoga, por exemplo, eu fico, assim, nervosa. Porque eu tenho muita energia. Meu cérebro, ele tá sempre pronto pra um ataque, sabe? E aí, isso fazia com que eu fosse uma pessoa muito explosiva. E por isso que eu fui procurar. E aí, a primeira coisa que eu consegui foi começar a alinhar isso, assim. E aí, a gente começa a entender essas coisas. E daí, tá, mas tudo bem. Se eu não tô pronta pra yoga, então deixa eu procurar outra coisa. Então, o treino, pra mim, ele é muito importante pra manter a minha sanidade. E porque senão eu me perco. Daí eu começo a comer demais, daí eu começo a engordar, daí a cabeça já começa a não estar indo muito bem. Então, eu tenho a rotina de ir à academia. Antes eu ia 6 a 7 vezes por semana. Agora eu tô conseguindo 3 a 4. Então, a gente tem que escolher as batalhas. Não, tá ok. 4 é um sonho, né? Tá ok, Mas eu quero chegar ao nível de estar fazendo mais. Tá em contato com o esporte, isso faz muito bem. A gente percebe o quanto isso oxigena a cabeça, sabe? Liberar dopamina, liberar... Então, assim, é muito importante mesmo. E aí eu indico sempre para as pessoas não fiquem sedentárias. Porque isso vai... Se tu quer ser uma pessoa que produz, tu tem que estar com a tua saúde alinhada. E aí, se tu não tá fazendo nada, se tu tá sedentário, cara... em algum momento, vai estourar. E não precisa tu ser a pessoa que vai jogar futebol, que vai fazer musculação, que vai estar com o corpo trincado. Faz alguma coisa. Não, e isso é uma coisa muito importante de falar, porque... E eu acho que agora há pouco eu falei sobre isso. Eu não consegui cuidar eu optei, de forma equivocada, não cuidar de mim durante um ano. E aí, quando tu chega nesse momento que tu te olha assim, cara, como que eu não deixei tantas coisas passar? Porque sempre vem aquela coisa que, na minha cabeça, era mais importante que eu. Talvez uma reunião, um patrocinador, eu precisava, tá, eu já vou ali, volto. Talvez isso não seja tão importante. E, cara, quando tu se dá conta que isso também te leva a outros lugares, o quão é importante tu estar bem é onde vira o jogo, assim, né? O yoga, ele foi uma saída pra mim, inicialmente pra acalmar minha mente, porque eu sou muito ansiosa. Então, eu preciso de algo que me silencie durante um tempo. E a sociedade inteira hoje em dia. Exatamente. Mas eu tive sinais de ansiedade desde criança, assim, então é um padrão pra mim muito forte. Eu falei, cara, preciso silenciar, vamos ver se eu consigo com yoga. Mas quando ele me lembrou como é bom fazer algum esporte, isso também me clarificou com coisas assim, cara, eu prefiro ir caminhando agora, ir no supermercado, que é do lado da minha casa nova. Cara, eu vou caminhando, sabe?
saio pra passear todas as noites com meus cachorros. São coisas que a gente esquece. Porque a gente fica tão nesse automático também. A informação aí é... Instagram é trabalho, é procurar como é que tá indo ou não sei o quê, será que o meu tá indo bem? Então, assim, a gente fica nesse looping e realmente, ano passado, em dezembro, eu acabei o ano, assim, acabado. Então, eu tava assim, eu não conseguia me encontrar em mim mesma. Eu acho que foi dos momentos mais problemáticos, assim, de eu me olhar no espelho e falar, cara, eu não me reconheço e não era nada estético. Era no muito... Geral, era no geral. Eu falava... Mas você sabe que ano passado fiz campanha, né? Então, eu engordei 8 quilos. Ano passado. Só a campanha valeria um livro, porque eu acompanhei de perto essa aqui, né? A gente pode fazer um outro só pra falar de campanha. Mas eu engordei uns 8 quilos na campanha, porque assim, eu dormia 4 horas por noite. Eu comia o que dava na hora que dava. Eu não fazia exercício físico, meu exercício físico era entregar panfleto no sinal. Então, assim, foi um período... E quando eu terminei aquilo, eu tava exausta em todos os aspectos possíveis. Porque foi uma campanha pequena do ponto de vista de time... eu precisava estar disponível o tempo todo para aquilo ali, porque era o meu, né, propósito, e pouca gente, então se torna mais difícil ainda. Então tu tem que estar sempre o tempo inteiro ativo ali. E aí quando acabou, eu disse agora. E aí depois disso, eu comecei a me organizar. Aí, no final do ano, em dezembro, eu decidi por completo sair do operacional da Zardo Esquadrias. Eu disse, não, então tá, agora vamos desenhar uma nova trajetória. Trabalhei com os meus pais desde os 13 anos de idade. Eu estou na hora da Júlia escrever uma nova história. Se eu ficar aqui de novo, aqui e lá, eu não vou conseguir fazer tudo 100%. Então, em dezembro, eu decidi... Tirei primeiro um mês de férias da minha vida, porque até então sempre foi, a gente sempre deu férias para os funcionários coletivas entre Natal e Ano Novo, a gente fazia uns 15 dias, e depois ao longo do ano tu vai tirando, um final de semanazinho ou outro, então era sempre assim. E eu, primeira vez, desde que eu comecei a trabalhar, de fato, que eu tive um mês de férias, assim, então desconectar do mundo e tal, então foi muito legal, assim, poder viver isso. E ali eu dei essa virada de chave, não, aí eu comecei a fazer um tratamento, emagreci 10 quilos, então agora eu tô equilibrando isso, e aí é engraçado, você tava falando de não se enxergar, que às vezes eu me olho no espelho e eu me choco um pouco. Tipo, eu botei uma roupa que eu usava antes. E aí eu me olho no espelho, quando eu vou pro espelho, eu espero enxergar aquela Júlia de antes. E aí eu me olho, nossa, eu não tô mais magra. Então a gente tem que ir adaptando sempre a mente, assim, pra nos sentir aquilo mesmo que a gente é hoje em dia, né? Então eu falo que assim, e outra, nós somos novas. Nós não temos filhos como o Vinhas tem. Se a gente não colocar isso na rotina agora vai ser muito mais difícil de colocar depois. Então a gente tem que ir escolhendo as nossas batalhas diárias, assim, e encontrando coisas que a gente vai firmar como coisas essenciais pra Júlia. Isso é essencial pra mim. E aí, quando eu tiver que atingir um outro passo da minha vida, que nem agora, por exemplo, que eu tô vivendo esse momento, eu faço esforços. Então, assim, às vezes é 8h30, eu tô desde as 8 na rua, e eu tô com a minha mala, minha bolsa da academia e azar que eu tô cansada. Eu vou ir. Por quê? Porque pra mim isso é importante. Se tu não bota isso como algo muito importante coisa que tu não abre mão, né? Tu não vai. E é muito bom como vai mudando. É que a vida vai passando e vai mudando, né? Mas antes eu achava muito assim, não, me cuidar talvez eu seja mais frágil me cuidando do que estando... sei lá, 24 horas disponível pra todo mundo. E aí, quando tu descobre que, na verdade, tu estar bem, tu consegue não precisar usar as 24 horas pra fazer tudo que tu precisa. E é uma premissa, é uma coisa que eu não posso abrir mão, eu estar bem. Cara, a vida muda também, né? Então, não está relacionado a fragilidades. Se cuidar não é ser frágil, né? Se cuidar te torna mais forte perante as outras pessoas. Exato. Então, acho que isso é uma grande virada, assim, também. E é uma das coisas que eu tento passar muito no escritório, porque eu, ano passado, sou uma pessoa totalmente diferente desse ano. Então, ano passado, eu era, tipo assim, não, se tiver que virar à noite, eu viro trabalhando e tal. Cara, eu não quero. Tipo assim, eu preciso dormir bem. Eu preciso estar aqui bem. Eu preciso fazer meu exercício. Então, assim, várias coisas que ano passado eu ia, bota isso às 8 da noite, eu faço uma reunião tranquilo. Se for necessário, eu vou fazer. Mas eu não vou deixar de fazer o meu yoga de 15 minutos todos os dias. Mas eu acho que, desculpa te cortar, mas assim, eu acho que tu falou uma coisa que eu por muito tempo demorei pra aprender, assim. E ainda luto com isso. Fazer isso não é ser frágil. Eu já acho que é bem pelo contrário. É aceitar que tu é frágil. Pode ser também. Aceitar que tu tem essa vulnerabilidade do teu corpo, da tua necessidade, da tua essência. E que nesse momento tu precisa aceitar que se tu não cuidar disso... se torna um problema maior. Eu acho, sabe? Eu acho que a gente quer
tanto sempre tá sendo forte, tá sendo suficiente, tá sendo resolutiva, que às vezes a gente esquece de ser vulnerável em alguns aspectos, em alguns momentos, assim, também. Eu acho que desligar. Eu passo o dia inteiro no celular, de segunda a sexta-feira, eu passava de domingo a domingo. Hoje em dia, eu escolho um dia por semana para, se possível, não olhar para o meu WhatsApp. Claro que eu vou olhar para se entrou alguma coisa que morre, daí eu vou responder. Mas para deixar para responder no dia seguinte. As pessoas não vão morrer se eu não responder elas na hora. Então, acho que é aceitar que eu preciso. Aí, no início, eu dizia assim, ai, meu Deus, o que eu vou dizer? Que desculpa que eu vou inventar pra essa pessoa pra dizer que eu não respondi ela. Hoje em dia, eu respondo. Eu fiquei desconectada ontem porque eu preciso de um dia da semana pra estar desconectada. Então, acho que é a gente aceitar as nossas vulnerabilidades também, sabe? Acho legal. Falamos um pouco da vida pessoal e como que a gente tenta equilibrar tudo isso. Como que é, Ju? Primeiro de tudo, vamos pagar essa conta aqui. Primeiro, vamos entregar o teu presente que tá aqui te esperando. Vê só. Né? Antes de a gente falar presente, é sempre muito bom. de um assunto leve que é política, vamos dar o presente aqui agora. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Red Bull, que sempre falo que foi a primeira a acreditar em tudo isso que tá aqui com a gente hoje. A Espírito Santo, que nos veste. A Academia Rafael Toro, que é nosso patrocinador e agora virou nosso cliente também. Foi que nos levou para São Paulo. Nós temos 3 eventos em São Paulo hoje que a Combo produz lá. Então, um beijo pro Vitório e pro Toro e pra toda a equipe que tá lá. E Estúdios Combo, né, Gabriel? Estamos aqui nesse espaço maravilhoso aqui. Muito obrigado aos Estúdios Combo também. Quer fazer teu podcast? Quer gravar teu conteúdo? Chama o Gabriel. Na verdade, chama a nossa chefe. Anne Bianchi é a chefe. Ela que vai dizer se o Gabi vai ou não vai. Então é tudo com ela. Ah, muito bom. Vou mostrar aqui, ó, então, os presentes. Ó, uma toalhinha. Ai, que amor! Adorei. Com o nome... Na minha Gente, época não tinha isso. eu amei. Sabe o que eu amei? Tá com acento. É uma dificuldade as pessoas lembrarem de colocar acento no meu nome. Muito obrigada por terem feito isso com muita atenção. Na equipe aqui, a equipe, ela é... Atenta. Entusiasta. Caneca. Sabe que eu sentei na mesa de vocês com a caneca, eu recebi a caneca branquinha, que eu pensei, puxa, não tem uma caneca pra mim, ó. Tá aqui a caneca agora, ó, com o meu nomezinho. Ah, tá com certo também? acento? Aham, com acento. Viu? E essa aqui vai pro gabinete comigo. Que legal. Essa aqui vai pro gabinete. Gabinete, Júlia Zay. Antes do assunto polêmico, Ju, por favor, me alcança um Red Bull, que eu preciso estar Gente, muito inteira. Eu juro pra vocês que eu ia dizer assim, poxa, não posso pegar um Red Bull? Então? Pode muito! Cara, Isso aqui é... eu vou perguntar uma coisa, mas vai saber assim. Pode ser sem açúcar. Tu conhece a Laura Bier? Sim. Tá, nós gravamos com a Laura, sei lá, deve fazer 3 anos. Também. 2 anos. Vai querer um? Não, obrigado. E aí tava, era a primeira vez que tinha a geladeira... Não sei se era a primeira vez, eu não lembro. Foi assim, a gente recebeu um feedback muito positivo da Red Bull e tinha aí um padrão para seguir. Exato. Só que quando eles nos mandaram um padrão, sei lá, era 6 da tarde e o podcast era 6:30. Acho que era uma coisa, tipo assim, não sei o horário exato, mas era tipo, não dava tempo da gente sair comprar, entendeu? E aí a gente falou, cara, nós vamos resolver com o que tem. Não tinha, no caso. Tinha só uma latinha. Pode contar, porque eu vou... E aí a gente pegou uma lata lá, vazia. A lata vazia. Tiramos estavam todas cheias, tá? E tinha uma vazia pra fazer os... E ela, mesma coisa. Será que eu posso pegar? Será que eu não posso pegar? Eu disse, claro, a geladeira é tua, pode fazer o que tu quiser. E ela abriu. E no que ela pegou, e nós assim, na hora que... E aí esse jeito aqui, a gente começou a rir pra caramba da situação. E aí, cara, ela conseguiu pegar. A gente falou assim, entre nós dois antes, né? A gente falou, não, qual a chance? Né? Nenhuma. Daí a gente arrumou estrategicamente pra, tipo assim, realmente diminuir ainda as chances. Mas não. Ela foi, né? Mas sabe, eu já venho pra aquela Júlia que acredita em energia, não sei o quê. Claro. Vocês botaram tanto peso nisso que ela foi na lata, entendeu? Até porque o universo não interpreta, não, né? E a gente, não vai pegar, não vai pegar. Todo mundo... Exatamente. Todos os espíritos olhando, vai pegar. Vai pegar. Aqui, ó, pega. Aquela ali. Pega aqui, querida. Era mais ou menos assim. Gabinete, Júlia Zardo, nos conta da onde veio essa vontade política, assim, colégio... Tudo. Da onde que vem, da onde que nasce. Eu, por exemplo, fui de 3 grêmios estudantis. Todos os colégios, 2 colégios e o meu primeiro ano no Exército também eu participei do Grêmio Estudantil. Então, é muito engraçado, né, falar sobre isso, assim, porque a gente vai esquecendo algumas coisas que aconteceram ao longo da nossa vida que nos trazem até onde estamos hoje, né? Muito obrigada. E uma delas era isso. Eu sempre fui muito líder, assim, né? Então, assim, era representante de turma, era líder, não sei o quê. Nunca participei de grêmio estudantil, um tempo isso ficou adormecido, mas eu sempre fui muito de liderança, assim. Depois fui pra empresa e comecei a colocar essa energia na empresa. E aí, não tinha essa vontade, existia uma brincadeira da família e de amigos me chamarem de vereadora, porque eu sempre fui essa pessoa que chega nos
ambiente, se converse, faz amizade, expansiva e tal. Mas não que aquilo fosse um desejo meu até então. E aí, 2023, outubro de 2023, eu faço em parceria com o Imama um evento pro Outubro Rosa. Eu sempre cuidava, quando no marketing, períodos importantes pra gente fazer algumas datas com a equipe. E naquele momento eu decidi sair do portão da empresa com isso. E decidi que a gente fizesse algo além dos funcionários. E aí fiz um evento com o vereador Ramiro, do Novo, meu partido, enfim, porque eu precisava que ele abrisse portas pra mim. Como que eu chego no Imama? Como que eu faço esse evento? Como que, né? E aí, isso me abriu um outro gatilho, que é a importância de você conhecer e ser próximo do vereador ou do deputado, enfim, que você elege. Porque eles estão ali para trabalhar por você. Então, é super... a gente acha, ai, nossa, vou lá falar com o fulano, vou pedir uma agenda. Não, ele tá ali pra isso, entendeu? E aí, enfim, fui lá. E aí, fizemos um vídeo no final. Eu já gravava vídeos pra empresa na época. Então, já era meio a cara da empresa, assim, já tinha uma certa facilidade com câmeras. Aí, gravamos um vídeo falando sobre o evento, e aí, acabou, esse vídeo foi postado, o pessoal do partido começou. Aquela coisa, tem que te preparar, tem que começar a montar legenda. Júlia, tu não quer ser vereadora? Dei risada em casa. Imagina, vereadora, tô aqui na empresa, focada 100% nesse projeto. Porém, eu naquele momento estava querendo um novo desafio. Então, eu estava jogando pro universo que eu queria um novo desafio. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei, mas eu tô pedindo. Será que não é isso? Fui numa reunião. E eu conto um pouco, eu normalmente conto esse passo a passo, porque ele é muito emblemático, assim, pra ter tomado a decisão de fato. Fui numa reunião do partido, só por ir. Sabe aquela coisa? Só vou lá ver como é que é. E saí de lá motivada. Participar do backstage da próxima campanha. Com alguém, auxiliar, começar a entender sobre esse mundo, que não era o mundo que eu participava. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre política, entender durante a pandemia, que os nossos negócios foram definidos a partir de política. Então, assim, não, eu preciso participar disso aqui, porque ele tem um poder muito grande sobre o que a gente faz hoje em dia, né? E aí comecei. E aí, nisso, fui nesse evento novo, e o novo só tinha as filiações, elas eram feitas só online. E naquele dia, eles tinham uma ficha impressa. Então, a primeira ficha impressa do novo foi minha. Aí, mas a gente tem a ficha. Eu disse, vou chegar em casa e eu assino. Eu não ia fazer. A gente tem a ficha, tá. Me filiei. Então, aquilo aconteceu. Daí, Técnicas de venda também, né? Cheguei em casa, comentei com os meus pais. Eu devo ter comentado com mais brilho no olho do que eu achei que comentei. Nós estávamos num período onde a gente estava fazendo toda uma estruturação de cargos, diretorias na empresa. Eu com 2 diretorias, então se eu me comprometesse com aquilo era, né? Estava chegando na empresa sexta-feira, minha mãe dizia assim, tu tem certeza que tu não quer? Tu tem 20 na época, 27 anos eu tinha, 28 já não lembro agora. Nova, não tem família, tem a gente pra te dar suporte. Tu quer a idade, porque eu dizia daqui 4 anos, quem sabe, né? Tu quer a idade melhor pra te fazer isso que agora? Eu fiquei, meu Deus, a minha mãe tá me empurrando a fazer isso. Olha, mais uma respostinha aí do universo. É que mãe não erra, né? Mãe é o nosso acesso direto a Deus, né? A gente pode até querer dizer que elas erram, né? Mas às vezes no final elas estão certas. Minha mãe vai ouvir isso, ela vai falar isso todos os dias em casa. Minha mãe fala isso. Ela vai pegar o corte. Ela vai lembrar todo dia, ela vai virar o celular, ela vai mostrar assim. Mãe, te dei essa carta aí, ó. A gente vai ter que negociar depois, tá? Enfim, daí... comecei a analisar um pouco mais, e daí fui encontrar um amigo que era vereador há muitos anos, de Gravataí, mais um vídeo que viraliza entre os amigos. Não, tu nasceu pra isso, não sei o que, tá. Deus, tá. É muito sinais, universo. Vamos aceitar isso aqui, vamos ver o que eu preciso pra fazer isso aqui. Desenhei meu planejamento estratégico, sentei com sócios, expliquei que em algum momento eu estaria não tão presente. E comecei a montar essa nova Júlia aí, né? Que estuda muito, que pesquisa. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de participar de nada que eu não entenda. Então, comecei a pesquisar muito, tá muito atenta às coisas. E fui ganhando um certo espaço. Então, a campanha, ela foi feita muito com suor, assim. Então, ir atrás de recurso, porque do novo mesmo, diferente dos grandes partidos que têm um recurso grande para investir nas campanhas, o novo não tem isso, né? Então, foi bater de porta em porta de doador, pedir dinheiro, imagina, bater na porta. Eu sempre vendi coisa, ter que bater na porta de alguém, e aí o produto passou a ser eu. Né? Então, assim, eu tive que me vender como um produto que vai resolver a vida de alguém. Poxa. É isso aí, mas é isso aí, traduzindo literalmente, é isso aí. E é isso. E aí, bom... Campanha toda acontece, uma campanha bonita. Final da campanha, as pessoas começam a dizer assim, tu tá vendo aquela fulana lá?
acho que eu vou votar nela. E alguém indica, aí um amigo manda mensagem, fulano perguntou de ti porque te viu na internet. Então, comecei a entender que a coisa tava ganhando uma proporção Tava disseminando. maior do que eu esperava. Vem contagem de votos, dia da votação. A gente... Fala um pouquinho da campanha pra nós aqui. Vamos lá. Pra quem não entende nada, Vamos pra quem nem sonha o que é uma campanha de vereador. E vamos combinar, de Porto Alegre. Não tô falando nem no interior, estamos falando de Porto Alegre. Bom, começando, precisa de dinheiro. Não tem como fazer campanha sem dinheiro. Então, tu começa mapeando pessoas que são alinhadas politicamente contigo. E tu começa... Acho que, na verdade, assim, antes disso, né? Porque eu me preparei, a minha campanha, ela começou muito antes de estar na campanha de fato. Então, tu começa a participar de alguns eventos que te conectam com pessoas. Tu começa a fazer parte de grupos. Então, eu fui estratégica durante todo um ano antes da campanha, eu fui estratégica em tudo que eu fazia. Eu sou uma pessoa de muito planejamento, assim. Eu acho que se a gente planeja, a gente chega onde a gente quer. Depende só da gente para as coisas acontecerem. E se ela não vai acontecer como tu planejou 100%, ela vai te levar pra onde, no fim das contas, tu queria ir. E comecei a ser muito estratégica em tudo que eu fazia. Os meus horários eram muito bem pensados. E aí eu comecei a mapear isso tudo, e aí chega a campanha. Daí eu comecei a fazer vídeos, comecei a já crescer nas redes sociais antes da campanha começar, que às vezes as pessoas deixam pra campanha pra estar fazendo. E eu comecei a ganhar as pessoas começaram a me ver como alguém que poderia ser uma conexão. E aí vem para o que a gente estava falando antes, que é a questão da representatividade. Jovem, mulher, empreendedora. Então, tu começa a entender com quem que tu conecta. E aí, tu tem que conversar com essas pessoas. Não adianta tu querer inventar uma coisa, uma demanda que não é tua. Tu tem que ser natural. E eu acho que eu consegui crescer porque eu era eu em tudo aquilo que eu tava fazendo. Então, campanha. Tu tem time de rua para entregar panfleto. Tu tem a estratégia interna de onde eu vou estar, com quem eu vou estar, com quem eu vou falar. E aí, a minha chefe de campanha veio trabalhar comigo nos últimos 20 dias da campanha. Então, a campanha foi 50 dias. Durante 30 dias, eu era a gestora do time e eu era a pessoa que ia pra rua fazer campanha. Então, se a Ornella, que foi essencial nesse momento, tivesse chego junto comigo, eu talvez tivesse me eleito já na primeira. Porque eu conseguia dividir com ela. Então, eu organizava o dia assim. Às vezes ia pra rua de manhã, fazia panfletagem. De tarde, passava sempre no comitê, organizava alguma coisa com o time. Sempre buscava algum evento ou outro pra estar indo pra poder conectar. E final do dia, horário do pico, de novo, panfletagem. Eu terminei a campanha com uma marca da pulseirinha do Novo aqui, do Sol. Claro. Demorei meses pra tirar desses dias, guri. Por que tu não usa a pulseirinha? Eu disse, gente, porque eu me irritei tanto com aquela marca, daquela pulseira, que hoje eu tô dando um tempo pra mim na pulseirinha do Novo. Então, assim, foi uma experiência. E aí, o cansaço emocional, porque tu tem que conversar com muita gente. Então, aquilo... E problema, né? É sempre problema, nunca é legal. Exato. Na verdade, eu vou te dizer que, assim, durante a campanha até não tanto. É mais porque tu tem que ter energia mesmo pra poder conversar com todo mundo. O problema ali vem agora. Agora, assim, votei em ti, então agora tu tem que resolver não sei o quê. Às vezes até uma certa dificuldade de pessoas entenderem até onde tu consegue ir, né? Foi divertido. No final do dia, eu tava sempre feliz. Eu tava sempre feliz. Mas foi muito cansativo. Muito, muito, muito cansativo mesmo. Aí sim, vem o último dia da contagem dos votos. E aí, assim, equilibrando pratos, né? Porque o dinheiro, ele vai entrando aos poucos. Tu não começa a campanha assim, eu tenho budget tal. É o fluxo de caixa da campanha. Não existe fluxo de caixa. Tu vai buscando dinheiro, o dinheiro vai entrando. E aí, o que aconteceu também, que daí fica a dica para doadores de campanha, não deixem para doar nas últimas semanas, que a gente não tem o que fazer com dinheiro. Então, assim, a gente acabou... Quando eu comecei a ganhar uma certa tração, começou a entrar mais dinheiro, porque as pessoas viram que eu tinha potencial. Só que aí, no final, tu não tem mais o que fazer. Porque... teu time de rua já tá na rua, o que tu conseguiu imprimir de material, tu já tá colocando. O que tu pode fazer, que aumenta, é investir em redes sociais. Só que só pode ir até quinta-feira de noite. Aí, como entrou um dinheiro legal, a gente botou, só que aí mudou completamente a métrica do Facebook. Eu tinha até meia-noite pra estar patrocinando. Às 7 da noite, meu meta caiu. Eu não pude até meia-noite patrocinando, fui até 7. Acabei perdendo aí esse tempinho. Então, essa organização, ela é bem complicada, assim. Aí tá.
Agora sim, vamos lá para as contagens. A gente mantém mantemos 2 sites abertos. O oficial ali, né? Que vai abrindo as urnas e vai te mostrando. E a gente manteve o do UOL também aberto, que ele mantém uma bolinha laranjinha naqueles que estão eleitos. Porque tem coeficiente eleitoral. Então não é assim, tem mais votos, tu tá eleito. Como é que funciona isso, né? Aqui em Porto Alegre, mais ou menos, cada cadeira na Câmara, ela custa aproximadamente 20 mil votos. Então, somam os votos da legenda. O que é a legenda? É os votos do partido. Então, por exemplo, o Novo, 30 mil, então meu número é 30.500. O 30 é o voto do Novo. E aí o 500 é o voto da Júlia. Então, vai somando todos os votos do Novo. Ó, fechou 20 mil, primeira cadeira. Fechou mais 20 mil, segunda cadeira. E aí depois começa a vir para sobras. Aí começa a distribuir as sobras. Aí segunda cadeira, as próximas cadeiras começam a sair 18 mil, 17 mil. Vai saindo e vai indo no corte. Eu fiquei eleita até a última urna. A gaúcha chegou a me anunciar como nova vereadora, o Novo ganhando uma cadeira a mais na Câmara de Vereadores. Um nome novo, que ninguém conhecia. As pessoas do meu comitê comemorando. Mas aí eu olhei e não acabou. Gente, segura um pouquinho que não acabou ainda. Na última urna, abriu, deu mais votos para um outro partido. E aí, por 300 votos, eu não me elegi. Eu fiz uma primeira campanha, quase 4.900 votos, 4.856, com pouco recurso, com recurso buscado, e faltou 300 votos para me eleger. E aí, aquela coisa assim, eu tava muito feliz com o resultado, mas eu me preparei para me eleger. Eu não me preparei para não me eleger. Porque eu sou aquela pessoa que eu boto um objetivo na frente, não, agora eu tô na política, é isso aqui que eu vou fazer. E aí tu fica aquele tempo assim, e agora, né? O Novo nunca tinha participado de base de governo, que é o que eu faço hoje. E aí, então, veio como nós apoiamos o Melo no segundo turno, enfim, que não tinha como ser outra opção. Aí, agora, sendo bem político aqui falando, não tinha como. Embora quisesse sim que o Camusato tivesse elegido, a gente tivesse um governo de prefeitura do Novo, enfim. A gente, dentro da política, tu tem que começar a olhar, onde é que eu vou aqui agora, né? E apoiamos o Melo, e aí veio o convite. A gente não, em momento algum, se apoiou o Melo pensando em ter cargo. Se apoiou porque a gente precisa fazer a política de Porto Alegre acontecer. E aí veio o convite. Fui, então, convidada para fazer parte. Durante a campanha, falei muito sobre o plano diretor e a atualização dele, por ser arquiteta e conhecer da pauta. E aí veio, então, o convite para eu integrar-se o time da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, hoje, como secretária adjunta. Então, é quase como uma vice do secretário. Então, o Germano tirou férias agora, eu fiquei como uma secretária em exercício nesses dias que ele esteve fora. Então, hoje, eu estou como secretária do município e eu estou muito feliz, que é o que eu falo. Tu caminha para às vezes tu não tem aquele êxito daquilo que tu esperava, mas acontece o que era para ti. Porque sendo empreendedora, o legislativo talvez fosse muito distante de quem eu era e o que eu fazia e ser resolutiva. E o executivo não. O executivo é botar a pastinha debaixo do braço e fazer as coisas, sabe? Então, para eu não ter esse baque do sair da empresa e ir pro público, o executivo foi a melhor experiência que eu tive. Poderia ter tido. E outra, para quando chegar no legislativo, poder ser uma vereadora propositiva. Porque muitos vereadores não conhecem como o executivo funciona. E aí, trabalha diferente. Às vezes não consegue fazer o que tinha proposto, não entende como que é aquele emaranhado, e é um emaranhado, não existe um manual de como fazer as coisas, é muito difícil. Então, hoje, ter ido primeiro para o executivo tá sendo uma baita aula para, se for para ir ou indo para o legislativo, porque hoje eu jogo o si, né? Eu tô para política 100% entregue para política, é isso que eu quero fazer, eu quero impactar, mas o caminho de amanhã, dentro da política, tu percebe que não é que eu tô deixando a vida me levar, não é isso. Mas pode acontecer ou não pode acontecer. Então, assim, vou fazer campanha ano que vem ou não vou fazer campanha ano que vem? Vou fazer pra o quê? E se funciona? Daqui a pouco, hoje, na minha cabeça, eu vou fazer campanha, se for pra fazer, pra auxiliar a legenda. Porque o que me faltou foi voto de legenda. Então, eu não posso hoje virar as costas pro partido e não fazer legenda ano que vem, se assim eu for chamada pra isso. Mas e se eu me elejo? Não tá nos planos, mas e se? Daí, daqui a pouco, sei lá, eu vou pra deputada, então não é que não estivesse nos planos, mas pode daqui a pouco mudar tudo. Então, a política, ela não consegue desenhar exatamente o passo a passo, assim. Mas é muito bacana saber que, de alguma forma, a gente tá impactando, que tá podendo colaborar, que tá podendo, de uma forma muito pequena, porque eu sou um grãozinho de areia no todo, aquilo que eu tô fazendo vai impactar positivamente. Então, é isso também, assim, tu aceitar e tu entender quais batalhas tu pode lutar. Porque não dá pra fazer tudo. Dentro do executivo, assim,
a carga de trabalho, ela é muito pesada. E tu tem que escolher quais batalhas tu vai lutar no dia. Só peguei um termo, na verdade, uma palavra. Plano diretor. É uma pena que pouquíssimas pessoas... É outra coisa que não se ensina, né? Que nem finanças. Fala, assim, topo do funil, assim, que pra galera... A gente bateu 1 hora já. Mas, assim, pra galera entender qual a importância das pessoas saberem qual é o plano diretor da sua cidade. Porque as pessoas não entendem isso. E é uma pena. O quanto tu tem que dar atenção, assim, vai ser votado o plano diretor. Cara, tu tem que estar... Olhando. Principalmente os empreendedores. Claro. Olhando muito pra essa área. Plano diretor diz pra onde a cidade vai. Então, assim, é isso. Pra onde Porto Alegre vai ir daqui em diante? Por muito tempo, a gente teve um plano regulador. Isso é minha tradução, tá? Plano regulador e não um plano diretor. Que ele regula o que tu vai fazer dentro do teu terreno. Que tipo de negócio tu vai ter aqui. Comprei um terreno aqui, quero colocar uma fábrica. Não, peraí, tu não pode, porque o plano diretor diz que tu não pode. Então, é claro que não é assim também sair liberando tudo, né? Mas tem que entender a localização. Mas nosso plano diretor hoje ele é muito difícil. São muitas regrinhas que, na verdade, não levam a cidade a se desenvolver. E o que se está desenhando hoje, esse ano, sai o plano diretor novo, com 5 anos de atraso, mas sai o plano diretor novo da cidade. E tá muito bonito de acompanhar esse processo, porque o pessoal tá trabalhando muito bem. O plano que vai se entregar vai fazer Porto Alegre crescer. Então, a gente diminui zonas, por exemplo, coloca zonas mistas. Hoje o que acontece? Um prédio em alguns bairros não pode ter uma lojinha embaixo. Eu tenho uma história maravilhosa sobre isso. Maravilhosa, assim, só pra elucidar. Tem um conhecido meu, né, meu amigo? Ele decidiu que ia ter, ele não é veterinário, mas ele queria ter uma clínica veterinária, com um hospital, para animais. O cara construiu, investiu, fez não sei o quê. Ele só, o arquiteto, ou o quê, só não olhou o plano diretor. E não era uma zona que poderia ter, aí eu não sei o termo, tá? Alguma coisa vinculada com a saúde. Tu não consegue licença de operação pro negócio depois. Exatamente. E o cara teve que abandonar. Teve que tirar o que pôde, mas construiu o prédio, as salas, tudo. E aí chegou alguém e disse, cara, desculpa, mas o meu papel é te dizer que não pode. E é exatamente essa a importância do plano diretor. E aí eu falo, eu aprendi na dureza também. Balada. Não é qualquer lugar pra ter balada. Só que daí o cara pega, aloca um negócio, faz aqui, constrói uma casa noturna e agora vai... Não. Não é assim. Não é aqui que... nessa zona não pode ter casa noturna, eventos, alguma coisa assim. Eu aprendi na dor também. Então é muito de zonear. E aí tem um outro ponto muito importante também, que é a densificação de cidade. Hoje Porto Alegre é muito grande. Tu vai de uma ponta a outra, tu leva muito tempo. E aí esse centro aqui que já tem hoje, tem infraestrutura de esgoto, de iluminação, de tudo, que a gente poderia densificar mais e aproveitar mais esse ambiente pra gente ter as coisas mais próximas e não tá esparçando tanto a população, ou lugares que não têm esses recursos, essa infraestrutura, ou gastando mais para investir nisso como município que a gente não tem, que o dinheiro público, ele deveria, no meu ponto de vista, deveria estar muito mais no município do que lá na União pra gente fazer, sabe, sei lá o quê, né? Porque a política pública, ela acontece aqui. A gente não consegue atender essas demandas todas. Então, o plano diretor, ele vem também para densificar um pouco mais as áreas onde nós já temos infraestruturas. Então, os prédios poderem ser um pouco mais altos, a gente ter um índice construtivo um pouco maior, o que melhora financeiramente para o construtor, porque às vezes não tem viabilidade, tem um terreno e não tem viabilidade econômica para fazer um prédio naquele terreno. Aí tu coloca o que é uma Panvel. Nada contra a Panvel, mas farmácias tem em cada esquina. A gente não tá aproveitando o que aquele terreno poderia entregar. Eu já vi prédio ser colocado abaixo para colocar farmácia em esquina. E esquina é um terreno, nossa, todo mundo quer, entendeu? E aí, então, são esses detalhes, assim. Aí, como arquitetos também, olhar para ter uma fachada ativa. O que é a fachada ativa? Vai ter uma loja, não vai ter aquele... Lá no fundo, a entrada do prédio. Isso não traz segurança para quem caminha. Então, a gente está só investindo hoje em melhorar a cidade para automóvel. Vamos fazer as pessoas caminharem um pouco mais. Isso tudo parte do olhar do arquiteto no projeto, quando ele vai fazer também. Mas o plano diretor, ele tem que te levar um pouquinho mais para esse caminho. Então, hoje, o que o plano diretor está se propondo a fazer com essa atualização que vai acontecer é fazer com que a cidade seja mais caminhável, que a gente tenha uma entrega melhor para a população, que a gente possa ver a cidade se desenvolvendo, que a partir do nosso plano diretor mais recursos cheguem e parem de sair, como a gente tem visto, a gente pare de perder população. Então é isso que a gente olhou assim como detalhe, e outra, continuar valorizando o Rio.
que é o nosso principal ativo. A Exatamente. gente não pode virar a cidade de costas mais, a gente precisa olhar pra isso e olhar pra ele como um grande potencial da cidade. Aliás, vou pegar teu gancho aqui, dia 7 de junho, Paleta Atlântida no Cais Mauá. Participei das Sentei. primeiras reuniões. Exatamente. Exatamente. Vamos usar a orla, ainda mais naquela região ali, né? Um beijo pro Eugênio também, que é do Cais Embarcadeiro. Também foi simplesmente lavado pela enchente. Que se reconstrua aí o mais rápido. Já se reconstruiu, mas Que volte a estamos respirar, no fôlego, rápido, né? Estamos Exato. gerindo o fluxo lá. Então, Júlia, muito obrigado. A gente nem falou do Ganfati, eu queria muito falar, porque eu levei toda a minha equipe para tirar pela primeira vez, ele nunca tinha tirado. Victor também foi, não sei se foi a Sim. tua primeira experiência com Foi. tiro, Foi. mas deixamos para um próximo capítulo. Com certeza. Eu falo bastante, gente, desculpa. Não, Não. desculpa nada, foi maravilhoso. É isso que a gente busca. Tu já fez Gente, olha eu. dando- Tu sabe, tu gravou podcast assim. Sim. E aí, Júlia, o que tu achou? Não sei o que. Bom, pá. É muito difícil. Aí tu tem que ir lá na boca da Sim. pessoa e chorar aqui. É. Ou tu começa a contar a tua história, né? Ah, do nada. Porque o meu Mas- cachorro era assim antes. Mas muito Que bom, bom. muito bom, Júlia. Muito legal mesmo conhecer mais a tua história, saber também pra onde vai. E a casa tá aberta aí, o dia que quiser voltar a contar mais um pouco aí. Se vier uma campanha, também é convidada. Aliás, nós temos um aproveitamento. Ó, É verdade. Aqui Marquinhos, é tipo um ritual. a Anne Ortiz, até o Mourão. Vá. Mourão em campanha, veio aqui. O Ustra. Uhum. Quem mais? O Camozato em campanha. Uhum. Esses aí Todos tudo. passaram. Ó, todo mundo com um êxito dentro da É, política. Exatamente. isso. Talvez seja um ritual do Pode universo ser, falando ó. pra tu vir aqui. Em campanha, tá convidadíssima. E quero agradecer o espaço de vocês para estar aqui contando um pouco da minha história. Quero abrir as redes sociais. Eu não vou conseguir, assim, de antemão. A gente não consegue responder todo mundo, porque eu tô sozinha hoje para fazer isso. Mas sempre que chega a demanda ali, se não for de minha competência, direcionar a quem é ou dar as instruções, eu acho que é muito importante. E dizer que, assim como eu falei, né, dos vereadores, que eles estão ali para trabalhar por vocês, procurem, no nosso caso é ideal assim, procurar primeiro o vereador para que ele chegue até a gente com as demandas e a gente possa resolver, porque funcionário público tá para trabalhar pelo público. Então, vocês nada mais do que ir na urna votar, é cobrar, é estar presente, é acompanhar e entender para que lado a política tá indo, porque se talvez tu não esteja feliz com o caminho que a gente tá tomando hoje, o rumo que nós estamos tomando, é culpa de todos nós. Então, a gente precisa sim acompanhar, a gente precisa estar atento, porque a gente só vai mudar a nossa história daqui pra frente se todo mundo colocar a mão aí, cobrar e participar. Esse é o recado que eu queria deixar pra hoje. Tá bem? Muito bom. Te agradecer. Agora eu vou agradecer os 2 convites, mas também te agradecer por estar construindo esse caminho e por ser tão importante pra nós também. Tá ouvindo isso, sendo aberta e também tendo uma mulher à frente. É isso, obrigada. E você que chegou aqui no final, né? Esse conteúdo é de graça. Então, por favor, o pagamento Ainda. ainda. Pode ser curtir, comentar, compartilhar com os amigos, né? Mostrar a história da Júlia, ver como chegou aí. Então, pra nós é muito importante. E deixar teu comentário quem tu quer ver no próximo podcast também, que a gente vai chegar lá. que... Legal. Certo? Beijo do gordo. Até a Tchau. próxima.